Olá, queridos, graça e paz, como é que estão? Estão bem? Glória a Deus. Vamos lá, o nosso quinto dia. Estamos vendo o livro aí, né? Uma vida com propósitos. Estamos hoje no nosso quinto dia de estudo. E o quinto dia nos traz o tema Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. E o texto base desse nosso tema do quinto dia é o livro lá de Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: que é a sua vida? Faz uma pergunta: que é a sua vida? O livro, essa lição nos conta, nos fala que nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Assim nós enxergamos as coisas e enxergamos a nossa vida. As nossas vidas, elas são formadas a partir do prisma de como nós a enxergamos, né? O modo pelo qual nós definimos a nossa vida, isso é que vai definir e determinar o nosso destino. Muito bem, continuando, o livro nos faz que depende da maneira como nós enxergamos a nossa vida, assim ela é. Ele dá 4 exemplos. Se nós enxergamos ela como uma maneira, uma festa, a vida será uma diversão. Se nós enxergamos ela como se fosse uma corrida, nós viveremos sempre numa velocidade, sempre correndo. Se a vida nós enxergamos ela de uma maneira como se fosse uma maratona, eu tenho que chegar primeiro, nós viveremos sempre apressado. E o outro exemplo que ele nos dá é que se nós consideramos a vida como se fosse um jogo, nós sempre vamos considerar ela sempre um campo de batalha. Então depende como nós enxergamos a vida, assim ela é. O grande desafio nosso como cristãos e como crentes, filhos do Senhor, é nós mudarmos, né? Nós substituirmos todas as ideologias e filosofias mundanas pelas ideologias, filosofias, aprendizados e ensinamentos bíblicos. Aí está o nosso grande desafio. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, é perfeito e é agradável a Ele. Amém? Nós aprendemos também 2 maneiras, são 3 metáforas, das 3 a gente aprendeu 2 nessa lição, né, que Deus tem sobre a vida. A primeira é que a vida na Terra ela é um teste. Nós passamos por um teste diuturnamente. Um teste do nosso caráter, da nossa fé, da nossa obediência, do nosso amor, da nossa honestidade, da nossa lealdade. As palavras, as tentações, o refinamento que nós passamos na nossa vida é um teste. Um teste de como nós demos uma resposta aos nossos problemas, aos nossos conflitos, às enfermidades, às decepções. Ou seja, o autor nos fala que tudo que passamos é um teste e esses testes nós precisamos ser aprovados por ele. Ele nos diz também que esses testes o Senhor nos coloca nessas provas, mas ele não nos deixa só. Ele não dá nenhuma prova que nós não sejamos capazes de completá-la. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que ele diz assim: as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não podem ter força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la. E assim poderão sair dela. Amém? O nosso Deus nunca nos deixa sozinhos. Outra coisa que nós aprendemos sobre a vida é que a vida na Terra é um cargo de confiança, é um ato de fé. Então nós aprendemos que neste mundo tudo o que temos, a nossa energia, a nossa inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos, são todas elas dádivas que Deus nos confiou. Tudo neste mundo pertence a Deus, nós somos mordomos, é o princípio da mordomia. Tudo Deus fez para que nós cuidássemos, tudo que Deus fez para que nós usufruíssemos. Está lá em Gênesis 1, 28, quando ele fez todo o mundo, ele criou todas as coisas e colocou Eva e Adão para que Eva e Adão dominassem sobre as coisas da terra e assim cuidassem, cultivassem da terra e poderia assim multiplicar e gerar muitos frutos. Amém? Então, nos aprendemos que a vida é um teste e que a vida na terra é um carro de Deus.